Olá, o meu nome é Eduardo Fagundes. Eu sou professor de programas de MBA na área de gestão e também em cursos de especialização na área de tecnologia. Eu gostaria de conversar com vocês sobre competências. Como ensinar competências nas escolas? Né? Já que competências é uma das principais características de empreendedores e profissionais de sucesso. Vamos começar a analisar algumas competências que são requeridas pelos empreendedores. Primeiro, um empreendedor, né, tem que ter competência para buscar oportunidades o tempo inteiro. Né? Tem que ter iniciativa para conseguir realizá-las. Né? Ele tem que ser persistente. Né? Nada é fácil, principalmente quando você trabalha com algo novo e que tem muitas incertezas. É aí que ele tem que correr riscos e ele tem que saber calcular esses riscos. Né? Se é um risco muito elevado, se é um risco baixo, ele tem que saber o que nós chamamos de apetite ao risco. O segundo, ele tem que ser extremamente exigente com relação à qualidade e à eficiência dos seus processos. Né? Obviamente que não ao ponto de trabalhar muito para chegar no 100% da eficiência, porque senão ele nunca lança o seu produto. Né? Então ele tem que, inclusive, saber qual é o ponto, né, em que o produto está pronto para ser lançado no mercado. Né? Claro, ele tem que estar comprometido com aquilo que ele está fazendo. Essa é uma característica muito importante dos empreendedores e, obviamente, de qualquer profissional. Ele está sempre buscando informações, né? Principalmente quando você trabalha com alguma coisa nova, né? Você tem que reunir informações com relação aos seus clientes, a relação aos processos, aos seus fornecedores, a questão de legislação, tentar fazer cenários prospectivos, ou seja, ter uma visão do futuro para saber como vai ser o comportamento dos consumidores ou do mercado, enfim. Então, a busca de informações é importante. Ele tem que estabelecer metas, né, metas claras, para que ele possa estar compartilhando isso com seus colaboradores, com seus fornecedores, ou seja, que todas aquelas partes interessadas, né, no lançamento do produto, as pessoas precisam ter uma ideia de onde se quer chegar. Né? Ele tem que fazer um bom planejamento, né, e tem que monitorar isso o tempo todo, e dentro de uma visão holística, ele tem que enxergar tudo para conseguir corrigir, acertar, né, calibrando esse processo para o seu projeto dar certo. Né? Ele tem que saber persuadir, né, as pessoas, ele tem que ter essa competência de persuasão. Não só com os clientes para vender, mas ele tem que vender a sua paixão, né, o seu projeto também para as pessoas que estão no seu entorno, que são os seus colaboradores, os seus fornecedores e todas essas pessoas que de uma certa forma podem estar contribuindo com ele para que ele possa avançar dentro desse seu projeto. Né? Ele tem que ser independente e tem que ter autoconfiança. Bacana. A gente sabe disso, né? Vários estudos mostram que pelo menos essas competências, ou mais ou menos, né, são características de empreendedores e de profissionais de sucesso. Porque não esqueça, eu posso ser um empreendedor fora, mas eu posso ser um intraempreendedor dentro das organizações. Bom, nós sabemos isso, né, que essas são características importantes. A questão é como ensinar isso para os alunos. Porque é muito fácil ensinar matemática, ensinar português, né, ensinar geografia, ensinar, né, até mesmo inteligência artificial, que é uma das áreas que eu estou me dedicando agora. Mas como treinar, capacitar essas pessoas nessas competências? Como vocês puderam observar, todas elas estão muito ligadas à questão de atitudes. Isso. Então, é isso que nós vamos falar, né, a partir de agora. Bom, para começar, vamos tentar definir de uma forma mais clássica. Olha, não esqueçam que eu sou professor, né? Então vamos lá conceituar um pouquinho, né, o que é competências. Né? Então, competências é aquilo que realmente causa um rendimento superior no trabalho. Essa é uma definição do Mackland, né, de 1973.
Outra definição: a presença de características ou ausência de incapacidade, as quais tornam uma pessoa adequada ou qualificada para realizar uma tarefa específica ou assumir um papel definido. Né? Isso o Lloyd McClellan, em 2005, ele deu essa definição. E existe uma definição também da Organização Internacional do Trabalho, que ela diz que competência é a capacidade efetiva para realizar com êxito uma atividade laboral plenamente identificada. Bom, se nós tentarmos compilar, né, estas e outras definições que nós temos, né, sobre competências, nós podemos tentar responder algumas perguntas. Né? Então, a competência é aquilo que identifica, né, o que qualquer pessoa necessita para responder aos problemas aos quais se depara ao longo da vida. Né? Então, tem que capacitar as pessoas para qualquer problema. E aí nós vamos colocar as perguntinhas. O quê? Né? Bom, eu tenho o que é a capacidade ou habilidade de executar algumas coisas. Agora, para quê? Para realizar uma tarefa ou atuar frente a situações diversas. De que forma? Pô, da forma mais eficaz possível. Aonde? Em determinados contextos. E por meio de quê? Mobilizando, e aqui vem as 3 palavrinhas-chave que nós vamos usar durante esse nosso espaço, né? Que é atitudes, habilidades e conhecimento. Se nós observarmos, né, esse tripé, é que é o importante. Agora vamos pensar, né, no ensino fundamental e no ensino médio, o que as escolas passam para os seus alunos? Né? Basicamente, é o que? O conhecimento, e habilidades, né? E claro, formam determinadas atitudes, mas as escolas hoje do ensino fundamental e médio, elas estão muito focadas no conhecimento e nas habilidades. E por que é feito isso? Porque existe um grande desafio, né, para os alunos, é enfrentar o Enem e os vestibulares, para que eles possam ingressar nas melhores faculdades. Né? E o que se faz quando ele entra na faculdade? Né? Procura-se, da mesma forma, uma especialização no conhecimento. Né? Então, ele viu uma preparação, né, no ensino fundamental e médio, né, fundamentando, né, conceitos, e ele chega na universidade, ele tem uma carga maior de conhecimento, né, ele tem uma carga maior de habilidades, mas, pelo que a gente percebe, isso não é só aqui no Brasil, né, isso no geral, né, as habilidades, as atitudes, aliás, elas não são muito bem desenvolvidas. Bom, então, sabemos, né, que temos consciência, né, como professores, que nós temos que desenvolver essas 3 competências. Né? Nós temos uma competência, aliás, nós temos que trabalhar no conhecimento, nas habilidades e nas atitudes. Bom, aí nós temos alguns desafios, né? Porque o ensino tradicional ele não está necessariamente estruturado para reunir todas essas habilidades, né? Porque o ensino, até por uma questão prática e até mesmo mercadológica, né, ele se foca muito em disciplinas que são isoladas, que por sua vez determinam blocos teóricos, né, e que cada vez são mais segmentados. Né? Então, quando você entra num curso universitário, né, você tem a disciplina, né, de algoritmo, você tem a disciplina lá de geometria, você tem uma disciplina, enfim. Então, isso já dificulta um pouco, né, o fato de você conseguir monitorar o aluno nas suas atitudes. Né, mas você continua ainda, né, dentro desse modelo tradicional, você focando muito no conhecimento e muito nas habilidades, deixando um pouco as atitudes, ou não avaliando,
exercitando um pouco essas atitudes dentro dos alunos. Bom, um outro problema que principalmente nós encontramos no ensino fundamental e no ensino médio, né, é que, na verdade, a gente precisa, os alunos precisam memorizar determinados assuntos, né, precisam conhecer técnicas de soluções para problemas teóricos, né. Muitas vezes ele consegue resolver um problema teórico, mas ele não consegue enxergar aonde aquele problema teórico está na vida real, né? Então, mas precisa disso, porque existe o Enem, existe o vestibular, e ele precisa passar, então ele está focado naquilo, né? E uma outra questão é que todas essas competências, né, essas competências de atitude frente aos problemas, a pergunta é a seguinte: isso é um dever apenas da escola, está formando os alunos lá no ensino fundamental e no ensino médio, ou parte delas, ou dessas competências, isso é uma responsabilidade da família, né? E aí sim, a família colocando algumas atitudes que aí envolvem uma série de questões, né, que são de fórum íntimo das famílias, como, por exemplo, a questão da religião, né? E aí é claro que isso coloca os alunos em determinadas atitudes diferentes em função, né, dessa carga familiar, dessa cultura familiar que ele coloca. Bom, essa é uma discussão, são desafios, né, são polêmicas, né, que ainda se discute aonde que deve ser posicionado isso. Bom, mas vamos focar na questão do ensino educacional, né, ou do sistema educacional, perdão, né? Ok, por que ele existe? Por que o sistema educacional existe? Bom, porque ele deve formar pessoas para a inovação, capazes de evoluir, se adaptar ao mundo que está mudando rapidamente, está em constante mutação, mas não pode também perder de vista essa visão global de pessoa como um ser crítico perante as desigualdades que existem no mundo, né? E deve estar comprometido com a questão social e econômica, né? A sociedade é responsável, né, por todas as ações e consequências, né, que existem dentro de uma sociedade. Então, o sistema educacional ele precisa preparar a pessoa como um todo, né, para que venha a ser realmente um participante dessa sociedade, né, e que possa, então, transformá-la para que as pessoas possam viver melhor, para que a sociedade possa evoluir da melhor forma possível. Então, se nós formos analisar assim, de uma forma mais utópica possível a questão do sistema educacional, é para isso que ele serve, né? Bom, agora, nós temos 3 níveis de competências que nós temos que trabalhar, né? O primeiro deles é a competência acadêmica. É aquilo que você vai para uma escola, né, você sabe, e você sabe como aplicar nas situações reais. Cara, é isso que importa, na verdade, é você saber como resolver problemas reais, né? Que é desta forma que você avança, né, o crescimento da economia, das empresas, né, o seu próprio questão pessoal, né, ou das comunidades, da sociedade, enfim. É claro, você tem também as questões que são profissionais, efetivamente profissionais, aquela que você tem que saber fazer, você tem que empreender, né? Você tem que trabalhar em equipe, ninguém faz nada sozinho, você precisa de uma equipe, entre outras atividades, ou seja, como que você convive dentro desse seu ambiente profissional. Então você tem que desenvolver competências para isso. E não são apenas competências técnicas, como nós estamos vendo. Existem as competências que são do relacionamento, né, entre as pessoas. E é claro, por fim, você tem que ter competências para você ser uma pessoa plena, né? Aonde você possa estar discutindo, você possa estar contribuindo com vários fatores da sociedade, né? Esses fatores culturais, sociais, políticos e religiosos. Isso que a gente entende como, né, essa competência plena das pessoas. Bom, agora, para ser competente,
né, em todas as atividades na vida, é necessário, obviamente, ter conhecimento. Né? A gente tem que conhecer fatos, né? A gente tem que ter sistemas conceituais, né? Eu tenho que saber me posicionar com relação a determinadas questões científicas, né? Questões de biologia, de física, de química, enfim, eu tenho que conhecer o mundo no qual nós estamos vivendo. E também não adianta nada eu saber essas coisas, né, se eu não sou capaz de utilizá-las. Então, eu tenho que conhecer as questões conceituais, eu tenho que ter conhecimento e eu tenho que saber como aplicá-los. É claro, e eu também tenho que desenvolver e dominar um grande número de procedimentos, né, que são aquelas habilidades, as técnicas estratégicas, os métodos, né, e dispor de uma reflexão, né, teórica para ver como que isso se fundamenta. Né? Não é simplesmente eu saber, olha, eu tenho uma receita de bolo e eu vou fazer isso. Aí eu não estou agindo como um ser competente, né? Se eu sigo apenas, né, uma receitinha do que eu tenho que fazer. Eu tenho que refletir, tenho que entender, tenho que saber se faz sentido e eu tenho, né, que saber como melhorar isso. Né? Isso vale para a pessoa, vale para a empresa, vale para a sociedade, dentro, né, de um contexto maior. Bom, aí vem a questão, como ensinar competências? Né? Esse hoje talvez seja um dos maiores desafios que os professores têm. Então, a escola ela deve desenvolver todas as competências que são imprescindíveis para o desenvolvimento pessoal, social e profissional. Né? Superando aquela função anterior que tem ou tinha, né, o ensino tradicional, que era só passar conhecimento, né, treinar habilidade nas pessoas. Não, nós temos que também trabalhar a questão de atitude das pessoas. Né? Então, esse é o nosso tripé. Hoje, essa é a nossa maior responsabilidade. E é claro que para você fazer isso, o ensino tem um caráter multidisciplinar. Né? Não é apenas uma disciplina, não é apenas a motivação de um professor, né, para desenvolver essas três competências. Né? Você tem que ter um conjunto, quer dizer, todos têm que estar envolvidos dentro de um processo, né, multidisciplinar, né, com metas muito bem definidas, estratégias muito bem definidas, formas de atuação muito bem definidas, né, da escola, que o que inclusive passa a caracterizar a escola desta escola. Escola que eu quero dizer aqui, quer dizer, é o pensamento da escola com relação à formação das pessoas. Claro. E ensinar competências, né, acaba sendo fundamental você trabalhar com problemas reais, né? Que as pessoas vejam significado naquilo. Quer dizer, eu tenho um problema, o que eu preciso reunir para resolver esse problema? Aí, a partir do momento que tem um significado, os alunos passam a entender muito melhor isso. Né? Então, é fundamental, né, nós trabalharmos com problemas reais, né, para nós conseguirmos desenvolver isso. Bom, e no final, a aprendizagem das competências é sempre funcional. Né? Eu consigo estruturar isso. Né? Então, as competências implicam uma ação que, realmente, para ser eficaz, deve mobilizar diferentes recursos, constituídos por esquemas de atuação, né? Que envolvem, que integram os procedimentos, os conhecimentos e as atitudes. Então, eu consigo desenvolver um esquema de atuação, né, onde envolva todos esses elementos, e a partir desses esquemas de atuação é que eu consigo criar, né, um programa, né, de ensino
que possa trabalhar as competências. Né? Bom, existe um processo para isso, né? Que você estrutura. Então, a primeira coisa que você coloca aqui é o seguinte: qual é a situação real que obriga a intervir ou questionar ou propõe um problema que deva ser resolvido? Isso tem que estar muito claro para o aluno. Né? O que ele vai resolver com aquilo? Né? Claro, aí é possível fazer uma análise da situação, o professor faz isso, ele determina uma seleção de esquemas de atuação, ou seja, como que ele irá abordar essa questão, então sempre dentro desses conceitos de conhecimento, habilidade e atitudes. Né? Aí ele monta diferentes esquemas de atuação, né, para isso, ou seja, como é que ele irá abordar esse tema, como é que ele irá passar isso, como é que as dinâmicas de aula que ele irá fazer. E é claro que aí ele precisa trabalhar com conteúdos factuais, né? Conteúdos que são conceituais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais, ou seja, de atitudes. Então você tem que reunir, o professor tem que reunir todo esses temas, né? Esses esquemas de atuação, para que ele possa, então, fazer um treinamento adequado das competências desses alunos. Né? Mas volto a insistir, isso não é uma questão de um professor, isso faz parte do programa e é onde todos os professores eles estão envolvidos dentro desse modelo. Bom, sempre que eu quero acompanhar alguma coisa, eu preciso medir. Né? Por que eu preciso medir? É claro, porque eu tenho que ver a evolução. Eu estava num estágio, eu quero ir para um outro estágio. Quer dizer, durante essa jornada de um para o outro, como é que eu estou indo? Não é? Então, tem que ter indicadores para isso. Então, para identificar, né, o grau de competência adquirido sobre cada conteúdo, sem, obviamente, perder a referência do que significa como um todo, né? Eu tenho que ir avançando e vendo a evolução do aluno. Os indicadores de obtenção, embora reflitam, né, o grau de aprendizagem do conteúdo, eles sempre deverão ser um reflexo da competência para o significado de aprendizagem. Ou seja, eu não irei medir apenas o conhecimento, né, do conteúdo. Eu tenho que também medir esses dois outros pontos, que é habilidade e atitude. Né? Então, nós professores podemos montar um mapa, né, da competência geral, né, de procedimentos, conhecimentos e atitudes. E avaliar as competências específicas que devem ser desenvolvidas pelos alunos. E combinar essas três competências gerais de procedimento, conhecimento e atitudes, né, para que eu possa, então, determinar o desenvolvimento de cada competência específica. Bom, definindo cada competência específica, eu consigo, obviamente, desenvolver índices de sucesso e comparando, né, e vendo a evolução de cada um desses alunos. Então, mostrando aqui na figura, né, vocês têm as competências gerais, né, procedimentos, conhecimentos, atitudes. Né, você veja ali as letras maiúsculas, letras minúsculas, números, e as competências específicas eu irei combiná-las, né, porque eu preciso de procedimento, competência e atitudes. E aí eu passo a medir esse crescimento. Bom, o pensamento é complexo, né? E é uma forma, né, de conhecimento baseada na capacidade para nós nos aproximarmos da realidade, para nós analisarmos e resolver problemas, né, dentro de uma visão sistêmica. Então, de novo, na verdade, sempre eu estou falando na realidade. Eu estou falando que em problemas reais, né, que se possam estar se desenvolvendo. Bom, aí existe uma sequência, né, de atividades de ensino-aprendizagem. A atividade deve partir de situações que são significativas para os alunos e funcionais, que incluem modelos que mostrem todo o processo. Né? Então, é importante, ele tem que ver o todo. Né? Ele tem um problema que ele tem que resolver, mas ele tem que conhecer
o processo todo em que ele o utilizará para resolver aquilo. E aqui é muito importante as situações que são significativas. Isso pode ser muito regional também, né? Se eu estou no sul, se eu estou no norte, se eu estou no sudeste, de repente existem problemas reais que são mais significativos para as pessoas que vivem nessas regiões, né? Então, eu preciso trabalhar isso, quer dizer, o professor tem que ter consciência, tem que identificar quais são esses pontos, né, que possam ser utilizados, né, para melhor aprendizagem dos alunos. Bom, e as atividades devem adotar uma sequência que seja clara e que permita o aprendizagem de forma gradual. Então, tem que ser, né, bem sistemática, ponto a ponto, como é que isso irá ser desenvolvido para que o aluno possa, então, fazer esse entendimento e, a partir, então, de aí, crescer nas suas habilidades, conhecimento e atitudes. Né? Sempre nós estamos falando dessas três. Bom, e aí, então, eu tenho várias variáveis, né, de aprendizagem, que são metodológicas. É claro, eu tenho que ver qual é a finalidade do ensino, a formação das competências, a diversidade, como construir isso e como se aprende. Né? Então, se eu focar aqui na formação de competências, né, e dessas diversidades, eu vou ver ali que eu tenho uma sequência didática, eu tenho relações interativas, eu tenho a organização social da aula, a organização do espaço da aula, né? Qual é a melhor forma de nós estarmos organizando dentro da aula, o tempo, que é importante, né? O ideal se nós tivéssemos todo o tempo do mundo, infelizmente não temos, né? Nós temos aí uma questão da aula, né? Que o conteúdo tem que ser colocado dentro daquele período que nos é colocado. Eu tenho que ter materiais curriculares, organização dos conteúdos, né? E aí, por último, a avaliação. A avaliação não apenas do conteúdo e nem das habilidades, mas aí nós também estaremos incluindo a avaliação das atitudes desses alunos. Bom, e a partir daí, então, né, e já finalizando, nós vamos ter aqui uma sequência didática geral, que parte a partir de onde? Da situação da realidade. Depois eu tenho que entender os problemas ou as questões em que eu irei desenvolver, vou ver de que forma que eu tenho para resolvê-los, a seleção de esquemas de atuação, né, de como que eu vou colocar tudo isso, né, como é que eu vou interligar, interrelacionar para que possa ser apresentado para os alunos, desenvolver qual vai ser então esse processo de aprendizagem e aplicação desses esquemas de atuação para resolver um problema específico. Mas depois aplicar isso em situações gerais. Né? Então, nessa breve aula, né, a ideia é mostrar para vocês, né, que o professor hoje tem uma responsabilidade maior, que não é apenas transmitir conhecimento ou melhorar as habilidades dos alunos, mas ele também tem que monitorar, ele tem que avaliar, que ele tem que desenvolver as atitudes desses alunos perante a realidade. Né? Existem metodologias para isso, né? Existem trabalhando com conteúdos reais, problemas reais ou questões reais, né? O professor pode reunir todos esses elementos para conseguir, enfim, ensinar competências para os alunos. Muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem ampliar essa discussão, né, no meu blog, né, o efagundes.com, vocês têm um espaço para isso e a gente pode aprimorar isso. Né? Quanto maior a discussão, né, melhores são os resultados. Né? Muito obrigado.